Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. No episódio de hoje vamos falar sobre cache de updates e campos de alto incremento no FireDAC. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadero para a América Latina. Esta é a nossa agenda, nós vamos iniciar por entender o que são os cache de updates no FireDAC, como trabalhar com atualizações em batch, lot, né? E vamos discutir também os campos de alto incremento nas várias plataformas suportadas pelo FireDAC. Eu vou mostrar aqui exemplos usando generators, triggers, com sequence ou campos ID do SQL Server, por exemplo. Okay? Então, a gente vai tratar isso tanto no SQL Server, quanto Oracle, quanto Interbase, usando isso como um exemplo aí de cada um dos casos possíveis. Tá? Então vamos lá. Iniciando por cache de update, qual a diferença, né, de se utilizar ou não cache de update? Primeiro, sem cache de update, toda atualização que você faz, ela vai diretamente para o banco. Então, você não tem oportunidade nem de revisar as alterações ou de fazer uma gravação em lote, por exemplo, onde você está gravando, por exemplo, uma situação onde você tem um master detail, mais algum complemento, então você precisa gravar tudo ou gravar nada. Não há como você fazer uma gravação em lote, né? A cada edição ela vai direto para o banco. Com o cache de update, você tem o armazenamento dessas alterações em memória, né, o que nós chamamos de cache, né, ou delta, né, e em algum momento elas serão aplicadas no banco. Você vai decidir quando, o usuário pode decidir quando, se você, dependendo de como você desenvolve a sua aplicação, elas serão atualizadas no banco em lote, né, ou um batch, que é o termo tecnicamente utilizado. Né? Você vai aplicar uma atualização em lote de várias linhas, de várias operações, podendo ser inserts, deletes, updates, todos simultaneamente. Então essa é a diferença entre utilizar ou não o cache de update. Bem, por que é que eu devo utilizar? Então, primeiro que você tem a oportunidade de aplicar ou descartar todas as atualizações de uma vez, né? Posso revisar as atualizações, aplicar ou não, né? Posso até modificar eventualmente o que está sendo aplicado, né? Você pode investigar o cache e tomar uma decisão em cima do que está sendo aplicado, por exemplo, especialmente em aplicações multicamadas, ou gerar um log das alterações previamente a aplicar essas alterações no banco também é possível, né? Já falamos, pode descartar, né, ou aprovar registro por registro, né? Posso aplicar um e reverter outro registro, por exemplo. Também é possível salvar o cache localmente, então você tem aí como uma aplicação portátil, né, que funcionaria localmente, e você salva o cache, restaura o cache e continua trabalhando. Porém, obviamente que isso tem um contraponto, que é o fato de que os dados envelhecem. O que isso significa? Significa que se outro usuário está alterando os dados, possivelmente você está trabalhando sobre uma cópia inválida desses dados. E aí quando você vai aplicar, esses dados não têm mais o status anterior. Então aí você tem um risco, né, ao aplicar as alterações e subscrever uma informação importante que já tenha sido atualizada. Então tudo isso tem que ser considerado num cenário onde você vai permitir, por exemplo, uma atualização em batch de um dado que estava em cache por algum tempo. Né? Então tudo isso tem que ser considerado nesse momento. Okay? Os campos de alto incremento. Então, o que são os campos auto-inc? Esses campos podem assumir diversas facetas, dependendo do banco que você está utilizando. Por exemplo, no Interbase você tem o conceito do generator, ele é muito parecido com o sequence do Oracle, né? Você tem um generator que é independente do objeto, e esse generator via uma trigger vai ser aplicado, por exemplo, no momento before insert. O mesmo é válido. O mesmo é válido para a Oracle, que tem sequence triggers. Né? O SQL Server ele tem lá um campo ID, né? Um auto-incremento num campo ID, ou identity, né? Que é automático. Então, são distintas formas de se fazer a mesma coisa. O fato é que esses campos são utilizados para a chave primária, né? Então eles vão ser, de alguma maneira, auto-incrementados. Né? Por que é importante a utilização, por exemplo, de um generator, uma sequence, ou o próprio identity do SQL Server, ou qualquer outro mecanismo que o banco provê? Porque essa sequence ou generator está fora da transação. Então, o que isso significa na prática? Por que não resolve eu montar um contador dentro da minha aplicação? Porque
se esse contador está dentro da sua transação, os outros usuários não vão enxergar esse incremento até que você comite a sua transação. Então, consequentemente, você vai ter um cenário onde várias pessoas podem literalmente estar com o mesmo ID, né? Porque você não tem atualização disso em tempo real. Já esse mecanismo de sequence ou generators ou qualquer um que o valha, ele independe da transação. Então, uma vez que você solicitou uma sequence, por exemplo, no Oracle para o banco, esse número já foi incrementado, o próximo usuário vai pegar a próxima sequence e ele faz esse tratamento de colisão na sequence. Então ninguém vai pegar a mesma chave. Ele garante isso para você. Essa é a diferença de utilizar o mecanismo do banco ou tentar montar um contador por si próprio, né? Então, esse é o caminho, é utilizar o mecanismo do banco para isso, né? Muito bem, uma vez tratado esse campo adequadamente, você vai ter acesso imediatamente a essa sequence no Faridak, mesmo que ela tenha sido gerada lá no banco de dados, como por exemplo via um generator, uma trigger ou uma sequence trigger no Oracle, o que seja. Tá? Então, o Faridak tem mecanismos para isso. Ok? Então vamos lá, diretamente para a ideia do produto, vamos investigar aqui alguns exemplos com relação a cache de updates e campos de auto incremento. Muito bem, estamos aqui na ideia do RadStudio. Vamos explorar este primeiro exemplo relacionado ao cache de updates. Nós partimos aqui do mesmo exemplo utilizado no episódio anterior. Se você não acompanhou o último, então aqui em mbt.co/Delphi Academy Replay, você tem o replay dos últimos episódios nesse playlist. Então, nesse episódio aqui de migração, nós tratamos também de acesso ao multibanco. Tivemos um primeiro episódio de introdução ao Faridak, depois migração e multibanco aqui nesse episódio, no último, né, episódio do Academy. Então, estamos partindo desse mesmo exemplo, multibanco aqui. Tá? E vamos lá. Então, basicamente, o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos estabelecendo a conexão, né, com estes databases. Então, aqui, basicamente, ele chama esse método do connect, está aqui abaixo. Ele desativa as carries, né, e outros componentes aí relacionados, e o connection, inclusive, configura a conexão de cada um dos bancos de dados e ativa as carries novamente. Ok? Essas conexões, elas estão aqui. Então, por exemplo, a configuração do Interbase, SQL Server, Oracle, DB2. Então, nós estamos acessando os 4 bancos com exatamente o mesmo código, as mesmas carries. Ok? O que é de novo aqui em relação ao exemplo da semana anterior? Então, nós temos aqui uma carry detalhe, então isso é um mestre detalhe, né? Aqui nós vamos visualizar a tabela mestre de clientes, aqui os pedidos desse cliente. Nós temos também aqui um main table, chamado de cache, né? Faridak cache, onde nós vamos observar as alterações que estão sendo feitas no dataset através desse main table. Então, já vou explicar isso em detalhes, né? As carries aqui, essa é a mesma carry para todos os bancos, ok? Clientes ordenado pelo ID do cliente. Como é que nós ligamos aqui o mestre detalhe, né? Ou o master detail? Bom, basicamente, a carry aqui do detalhe, ela tem um parâmetro. Então, ela tem como parâmetro o Customer ID. É exatamente o nome do field do Customer na tabela PY. Ok? Esse é o segredo. Então, aqui nas propriedades do nossa carry detalhe, basicamente o master source é o data source master, e aí você tem o master field e o detail field, que são o mesmo nome. Com isso, ele vai fazer o bind automático do detalhe para você. Você não tem que se preocupar. Basicamente, ele passa o parâmetro, ativa a carry detalhe. Okay? Então, essa é a estrutura básica da aplicação. O restante nós já conhecemos, são os drivers físicos de conexão ao banco e o cursor, para a implementação do cursor em cada uma das plataformas. Vamos ao que é diferente, então, nessa versão. Primeiro, as carries estão configuradas como cache de updates. Então, esse é o primeiro detalhe, você configura a carry aqui como cache de updates para que ela atue no modo de update em cache, ok? Muito bem. Vamos aqui a este código aqui da lateral, esses botões estão aqui. Primeiro caso, uma vez que nós vamos iniciar a aplicação e fazer uma alteração, eu tenho uma opção aqui para visualizar o cache. Como é que faz isso? Bom, basicamente, o que nós estamos fazendo? Um clone do cursor da carry, para esse Faridak cache, que é um main table,
ok? E no main table você filtra os registros que são ou modificados ou inseridos ou removidos. Então isso basicamente te exibe o log das alterações aqui, tá? Vamos executar aqui e entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, eu vou conectar o Interbase, ok? Aqui já está em cache, então vou fazer uma alteração nessa tabela, ok? Você pode ver que navegando os detalhes são automaticamente atualizados, ó. Esse é o mestre detalhe. Aqui a visualização de cache está vazia, mas se eu clicar aqui View Cache, ele está me dando que esse registro foi modificado, né? E esse é o novo valor. Se eu quero saber o valor anterior, eu tenho aqui a opção, ó, Old Value. Então você tem o valor anterior e o novo valor. Como é que isso é obtido? Bem, isso é obtido aqui, basicamente invocando em cada field Old Value e Value, que é o valor corrente. Ok? O que mais tem de opção aqui? Ó? Tudo isso relacionado a cache de updates. Né? Eu tenho o Undo Last Change. Então, isso daqui reverte a última alteração que você fez no registro. Se eu der um Undo, ele reverteu aqui. Se eu peço para visualizar o cache sumiu porque agora o registro voltou ao que era. Ok? Você tem uma opção também do Revert Record. Então, eu posso ter uma alteração em mais de um registro, tá? Perdão, em mais de uma coluna, e o Revert Record, ele reverte a linha toda. Ok? Então, novamente, temos o old value e o cache agora vai sumir porque eu reverti o record. Eu posso também cancelar todos os updates, então isso é outro benefício do cache de update. Por exemplo, podemos alterar aqui várias linhas, ok? Deliberadamente, muito bem, e eu posso simplesmente cancelar todos os updates. Ó. Voltamos ao estágio anterior. Tudo isso funciona no Interbase, no SQL Server, no Oracle, independente, tá? Não há diferença alguma. Cache de update também oferece um recurso de save points. O que são save points? Então vamos lá. Aqui o database está inalterado, né? Se eu olhar aqui, o nosso cache está vazio. Então eu vou criar um save point. Vou criar um primeiro save point, ok? Criado. Eu vou alterar esse registro. Vou criar um segundo save point. Aqui o código está permitindo a criação de 2 save points, tá? Mas você pode criar quantos queira. E alterei um segundo registro. Vou reverter o primeiro save point. Então eu dou um back, ó, ele voltou a primeira alteração. Vou dar um back para o segundo save point, reverteu a segunda alteração. Como é que isso ocorre aqui? Então, basicamente, pouquíssimo código. Vamos explorar aqui. Ó. O Undo Last Change é um método, tá, que restaura a alteração. Revert Record, um método, reverte record sobre o recorde que você está, o registro que você está posicionado. Cancel updates, um único método, cancela o update que você havia criado, ou todas as alterações. Aqui o save point, estamos criando os dois save points, save point 1, save point 2, é um inteiro que recebe um ID do save point, né, um identificador do save point. No momento de reverter, estou revertendo primeiro, naturalmente, o segundo save point, e depois o primeiro save point. Simplesmente você aponta ele para o save point anterior que você havia criado, ele já reverte as alterações. Está extremamente simples e extremamente poderoso. Né? Finalmente, nós temos aqui o Apply Updates. Basicamente, o que esse cara vai fazer? Vai tentar aplicar as alterações. Você tem aqui um parâmetro. -1 ele tenta gravar tudo, independente dos erros. 0 ele interrompe no primeiro erro todas as gravações, né, e cancela o processo. 1 ou mais permite X erros. Né? Se tudo estiver bem, ou se algum erro ocorrer, ele vai exibir lá no cache quais são os registros que tiveram algum tipo de erro. Se não, de qualquer maneira, ao final, ele vai fazer um commit updates, isso limpa o cache log, ou seja, todos os registros vão ser marcados como não alterados a partir desse momento. Né? Então, se nós voltarmos aqui e novamente aplicarmos aqui uma alteração, agora eu vou aplicar no banco, ó. Agora está no banco, eu posso fazer aqui um refresh, as alterações persistem porque elas estão no banco, não tem mais save point, não tem mais cache, tá certo? Então esse é o mecanismo de cache updates. Tudo isso é tal qual SQL Server e Oracle. Né? Então essas são as opções que você tem, que permite você construir aí algo extremamente poderoso. Né? Então aqui o mesmo, ó, vamos fazer para o SQL Server. Tá?
Então, 2 registros alterados, podemos cancelar as alterações, ou podemos, por exemplo, verificar aqui o valor anterior, podemos olhar o cache, e podemos simplesmente aplicar as alterações, ok? E aí o nosso cache se foi. Então, mesmo mecanismo, todos os bancos. Então, esse é o mecanismo de cache de updates, extremamente recomendado aí para qualquer aplicação profissional onde você tem que fazer um tratamento mais adequado dos dados, ok? Muito bem, vamos entender agora como funcionam os campos autoincremento. Então, falamos do cache de update. Naturalmente, se eu estou gerando mais de um registro, eu também preciso me preocupar com os IDs. Então, como é que funcionam os campos de autoincremento? Eu vou passar aqui para o RapidSQL. O RapidSQL é uma ferramenta do embarcadeiro que permite acesso a múltiplas plataformas de banco de dados simultaneamente. Por exemplo, eu estou aqui conectado à Interbase, eu estou conectado aqui a SQL Server, ok? Você tem todos os objetos aqui. Estou conectado aqui a Oracle também, você tem aqui também todos os objetos. Então, iniciando aqui pelo Interbase, tabela Customer, né, que é o nosso foco, vou dar um Open aqui nela. Customer ID é um integer, ok? E nós temos uma trigger fazendo uso de um generator, inserindo no before insert, gerando o ID do customer. Tá? Então, esse é o mecanismo no Interbase. Já no SQL Server, tabela customer, estamos utilizando a mesma tabela lá no nosso exemplo, ele está usando o identity. Então, nós vamos ver que o FireDAC tem a habilidade de reconhecer esses campos automaticamente. Então, aqui, ó, o Customer ID, ele é um identity column. Tá? Então, ele faz o autoincremento. Neste caso, não há trigger. É um identity, é uma estrutura do próprio SQL Server, diferentemente do que você encontra, por exemplo, num Oracle, num Interbase ou num Firebird. Né? E, finalmente, aqui no Oracle, a mesma tabela Customer, dá um Open aqui nela. Nós temos o Customer ID, ele será um number, já que o Oracle não tem tipos inteiros, né? Mas aqui eu também tenho a trigger. Então, visualizando aqui a trigger dessa tabela, as triggers dessa tabela, nós teremos uma trigger fazendo o mesmo processo no before insert, utilizando, nesse caso do Oracle, uma sequence. Né? O Oracle tem sequence, que é algo bastante similar ao que é o generator do Firebird, do Interbase e do Firebird. Né? Então, aqui, ó, a sequence do Oracle, né? Usando a trigger do Oracle, fazendo uso da sequence Customer Sec Next Eval, está inserindo quando no before insert, né, um novo ID para o customer. Então, nos 3 bancos estão resolvidos ou por trigger ou usando o identity do SQL Server. Ok? Muito bem. O FireDAC, ele suporta, então, olhando aqui para a documentação, ó, ele reconhece automaticamente os campos incrementais em várias plataformas. Então, isso é uma vantagem enorme. Né? Então você vem aqui, por exemplo, no Interbase, ó, ele suporta Generator e Before Insert Trigger. Foi o que nós usamos. No SQL Server, Identity. No Oracle, Sequence e Before Insert Trigger. Né? Ou no Oracle 12c também, ele tem um Identity, um Data Type novo, que é Identity. E assim você tem isso para o Firebird, DB2, Informix, né? Cada banco com a sua metodologia, eles são suportados, né? Nesse momento de maneira automática. Quando eu faço a criação dos fields aqui, ó, então, se eu tomar aqui na Query Fields Editor, você tem esse Customer ID, ele é um auto-inc. Então você tem aqui ele como auto-inc, ele tem que estar marcado aqui Providers Flags como chave, né? Bridge Only e Server Auto-Increment. Isso vai fazer com que ele automaticamente olhe para esse valor lá do server, né? Ele vai resgatar esse valor para você. Aqui na documentação você tem quais são as condições, como é que ocorre a detecção automática, em que condições pode não ocorrer e como é que você manualmente especifica isso. Então isso está aqui nessa documentação. Ao final vocês terão todos esses links aqui para consulta. Tá? Então esta é a maneira que ele reconhece o campo auto-inc. Então, por exemplo, se eu venho aqui no SQL Server, se eu pegar aqui a aplicação executando, né? Venho aqui no SQL Server e vou
inserir um novo registro aqui, tá? Então eu vou lá para o último, fazer aqui uma inserção. Ele automaticamente atribui um -1 enquanto esse valor não é gerado, tá? Então esses são os campos obrigatórios, tá? O first name, last name e o e-mail nesse caso. Então algo aqui bastante simples só para funcionar o nosso teste. Então cache de updates, lembram-se, o dado ainda não foi para o banco, né? Ele vai no momento do before insert, que nesse caso do SQL Server é um identity, então vai ocorrer lá no identity, ele vai gerar o valor, né? Então eu vou mandar isso para o banco, ó, apply updates, ele mandou e automaticamente ele gerou o próximo identity. Não está sequencial, porque nos testes, né, já foram utilizados identities. O mesmo vale para sequence generators. Ele não vai, não há o conceito de números vazios, né? Ele vai sempre pegar o próximo. Se você, entre aspas, digamos, perder um número, né, ele vai ter um salto aí de ID. Isso é natural. Então eu posso ter vários inserts que são cancelados, por exemplo, depois é deletado, ele não vai ter esses números lá presentes, né? Isso é normal. Mas ele garante a geração de uma próxima sequência única, válida. Então aqui ele gerou e já resgatou o valor para mim, né? Como você vê automaticamente, o nosso change value está mostrando aqui o cache, que foi inserido, esse registro, e ele não tem detalhe porque ele acabou de ser inserido. Tá? Os outros têm, esse cara não. Então esse é um mecanismo de auto-inc, né, de auto-incremento, algo extremamente produtivo aí no Faridac e automático. Ok? Então falamos aí de cache update e auto-incremento. Um exemplo adicional que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é o seguinte. Deixa eu fechar esse cara. Muitas vezes o pessoal tem dúvida com relação a atualizações de joins complexas. O que é uma join complexa? Ou um SQL complexo, melhor dizendo. São SQLs que têm múltiplas joins. Então, este outro exemplo, ele parte do mesmo princípio, ele conecta aqui todos esses bancos, né? E a query, deixa eu mostrar aqui para vocês. A query ela tem diversas joins. Então, na verdade, aqui eu estou exibindo várias tabelas, dados de várias tabelas, né? Uma tabela principal, que é aquela que eu quero atualizar, o track, porém ela tem join para várias outras tabelas. Então, aqui ele lista qual é o playlist, qual é o álbum, qual é o artista, qual é o gênero da música, media type. Então, são várias informações que são joins para outras tabelas. Naturalmente, ao atualizar isso, eu não quero atualizar as joins, né? Eu quero atualizar simplesmente o dado principal aqui da tabela principal. Como é que eu faço isso? Bom, você tem duas formas. Eu posso tanto aqui nos fields determinar quais campos são atualizáveis, então eu posso remover aqui os providers flags, né, de update, etc. Mas melhor que isso, você tem o update SQL. Então esse componente update SQL, ele vai gerar para você o comando SQL de atualização da tabela. Tá? Então, por exemplo, vamos conectar aqui novamente. Ele pergunta se eu quero executar a query para obter, né, o comando SQL. E a tabela que nós vamos atualizar, que é a principal tabela, é a track. Automaticamente ele entende quais são os campos da tabela track e quais não são. Né? Esses são campos que não são parte da tabela track. Ok? Então, no Generate SQL, você vai gerar o insert, o modify, o delete e o fetch, por exemplo, para capturar um novo registro. Né? Então, automaticamente, ele está gerando aqui, por exemplo, qual SQL que vai ser executado no momento de atualizar. E isso permite que eu faça uma atualização, por exemplo, num campo, por exemplo, o name aqui da música, né, o compositor, que é parte da tabela principal, sem ter problema com a join das outras tabelas. Então, isso também é multibanco. Né? Se a gente executar esse cara aqui está conectado com o Interbase, vou fechar aqui a conexão em tempo de design. Salvamos, executamos. Então, Interbase, eu vou alterar aqui, por exemplo, essa música. Está em cache, ok? Vamos aplicar, foi para o banco, ele alterou esse registro, independente da query ter múltiplas joins. Mas se eu quero atualizar um valor da outra tabela, simples, outro update SQL que saiba atualizar a outra tabela. Tá? E isso funciona em qualquer banco. Então, se eu passo aqui para SQL Server ou para Oracle, que seja,
o mesmo efeito exatamente igual, porque a query é genérica. Então, aqui eu posso mudar também, né, e aplicar a alteração. Tá? Então, isso sobre atualização de queries complexas ou queries que tenham múltiplas joins, como essa que nós estamos explorando aqui. Ok? Então, isso com relação a update de joins, né? É um assunto bastante aí recorrente, tá? Então, essa documentação toda vai estar disponível e com isso nós estamos encerrando mais esse capítulo do episódio do Delphi Academy. Aqui a documentação que nós utilizamos para esses exemplos, tá? Então todos os links aqui para você consultar e alguns blogs bastante interessantes sobre o assunto, do Alan, por exemplo, que é um MVP aqui do Brasil, que tem muita informação sobre FireDAC aí para compartilhar, tá ok? Muito bem. Aqui informações para contato, você tem meu e-mail, Twitter e siga-nos no Facebook, Delphi Brasil Embarcadero BR. Gostaria de agradecer muito pela presença de todos. Nós vamos agora para perguntas e respostas ao vivo.